Episódio 3. Terra Nullius, a terra de ninguém. Antes de qualquer navio tocar a areia, antes de qualquer bandeira ser fincada no chão, antes de qualquer tiro ser disparado, já havia uma invasão em curso. Era silenciosa, fria, feita de linhas e curvas. Num salão iluminado por velas, um homem inclina o corpo sobre um pergaminho. A pena molha na tinta e começa a riscar o mundo. Mas não é o mundo como ele é o mundo como o Império quer que ele seja. Montanhas se movem, rios desaparecem, aldeias inteiras viram espaço vazio. Foi assim que nasceu a ficção mais conveniente da história. Terra Nullius, a terra de ninguém. Se não tinha muralha, igreja ou arado europeu, então não tinha dono. Se não estava no mapa, não existia. Mas existia. Existia nos caminhos invisíveis que ligavam rios e florestas. Existia no nome das pedras e no canto das aves. Existia nas histórias contadas ao redor do fogo, passadas de boca em boca, de geração em geração. Só que, para quem desenhava o mundo de longe, tudo isso não importava. Porque o mapa não era só um desenho, era um argumento, uma autorização para tomar o que não lhes pertencia. E assim, muito antes do primeiro casco de navio cortar a linha do horizonte, os povos dessa terra já começavam a desaparecer. Primeiro no papel, depois na memória de quem nunca esteve aqui. Eu sou Matheus Mendes, acadêmico de geografia, pesquisador e contador de histórias amador. E este é o Mapas e Memórias. Hoje, seguimos a jornada iniciada no nosso primeiro episódio, para entender como a ideia de terra de ninguém ajudou a apagar povos inteiros, antes mesmo de qualquer guerra começar. E como essa mentira continua ecoando até hoje. A mentira da Terra Nullius começa assim, olhando e fingindo não ver. O cartógrafo registra o rio, mas apaga a canoa. Desenha a baía, mas esquece o porto de troncos e cipós. Marca a montanha, mas não o nome que ela já carrega há séculos. Para o olhar europeu, a ausência de pedra talhada, de muralha ou de templo cristão era a ausência de civilização. E onde não havia civilização, havia espaço livre, terra disponível, terra de ninguém. O problema é que não era de ninguém. Era de muita gente. Gente que conhecia cada curva do rio pelo cheiro da água, que sabia a época da colheita olhando a posição da lua, que lia o vento como quem lê uma carta antiga. No nordeste da América do Norte, os iroqueses, algonquinos e abenaki construíam casas comunais de madeira que podiam abrigar dezenas de famílias. No sudoeste, os pueblos moldavam o barro em cidades agarradas às falésias, como ninhos de andorinha pintadas com cores que refletiam o pôr do sol do deserto. Nas grandes planícies, os Lakota e Cheyenne seguiam os bisões como quem segue um calendário vivo. Cada povo tinha seu próprio mapa. Não em papel, mas na memória, na canção, na história que ligava um lugar ao outro. Mas esses mapas de memória não interessavam aos impérios. Em 1493, o Papa Alexandre VI assina a Bula Intercaetera, dividindo o mundo entre Portugal e Espanha. Como se o resto fosse apenas um palco vazio à espera de atores europeus. Um ano depois, o Tratado de Tordesilhas corta oceanos e continentes com linhas retas, como se florestas, desertos e aldeias pudessem ser medidas com régua. Os ingleses e franceses fariam o mesmo no século seguinte, só mudando o idioma da assinatura. No início do século XVII, o capitão John Smith mapeia a Virgínia com precisão quase obsessiva. Rios traçados como serpentes de tinta. Portos marcados com cuidado, Jamestown em destaque, como um farol no papel. E as aldeias algonquinas? Algumas aparecem, outras desaparecem. E as que aparecem, às vezes, estão deslocadas, distorcidas, como se já fossem fantasmas no mapa. 2 séculos depois, em 1804, a expedição de Lewis and Clark parte para mapear o território recém-comprado dos franceses, a chamada Compra da Louisiana. Eles atravessam as planícies, cruzam montanhas, seguem rios que já tinham nome e dono. Anotam posições, medem distâncias, registram recursos. Mas nos diários, muitas vezes os povos encontrados são apenas notas de rodapé. E suas aldeias,
pontos genéricos no mapa, sem a riqueza de nomes, relações e histórias que sustentavam aquela geografia há séculos. Quando o mapa final é apresentado em Washington, o território indígena aparece como aberto, não reclamado, pronto para ser colonizado. Esse padrão se repetiria por todo o continente. No Vale do Mississippi, exploradores franceses registravam com zelo os fortes e postos de comércio, mas omitiam as redes de vila e campos cultivados dos Quapaw e Osage. No Canadá, missionários desenhavam lagos e rios com precisão, mas tratavam as aldeias Cree e Anishinaabe como marcas temporárias, como se pudessem sumir da noite para o dia. No Oeste, terras ocupadas por séculos por povos como os Nez Perce ou Ute eram rotuladas como desconhecidas ou selvagens nos documentos oficiais. A terra Nullius não era um erro cartográfico, era uma decisão política. Quando você repete que um lugar é vazio, começa a acreditar nisso, e quando acredita, não vê problema em ocupá-lo. Os europeus chamavam isso de descoberta, como se a terra estivesse dormindo, esperando para ser acordada pela cruz e pela espada. Mas o que eles chamavam de descoberta era, na verdade, um apagamento calculado. Não físico ainda, não de corpos, mas de presença. Uma morte no imaginário. E essa morte no imaginário vinha antes da morte na realidade. Mapas eram exibidos em cortes europeias para justificar expedições militares, levados a tribunais como prova de que não havia soberania nativa, usados por companhias coloniais para leiloar terras que, na prática, já eram de alguém. No século XIX, quando o governo dos Estados Unidos criou a categoria de territórios não organizados, a base estava nesse mesmo raciocínio. Se o mapa não mostrava a presença indígena como soberania, então, para a lei, era como se não existisse. Essa era a força da terra Nullius. Matar a disputa antes que ela começasse. Se você não existe para o mapa, não existe para a lei. Se não existe para a lei, não existe para o mundo. E, no entanto, o mundo real nunca acreditou nessa história. Os rios continuaram correndo pelos mesmos caminhos. Os ventos ainda sopravam com os mesmos cheiros. As rotas de caça, os lugares sagrados, os pontos de encontro, todos continuaram ali, mesmo que o papel dissesse o contrário. Porque o que o mapa não mostrava, o território lembrava. E a terra, diferente do papel, não apaga com borracha. Quando um mapa decide que você não existe, o mundo começa a agir como se fosse verdade. Primeiro, apagam o seu nome, depois o seu lugar, e por fim, a sua voz. Nas colônias, o silêncio não era apenas consequência, era estratégia. Para o colonizador, admitir que havia povos, culturas e sistemas de governo aqui significava admitir que havia soberania. E soberania exige respeito, tratados, negociações. Muito mais fácil chamar de terra vazia. Essa omissão cartográfica se transformava rapidamente em documento legal. Leis, cartas régias, concessões de terra. Um título escrito a milhares de quilômetros de distância passava a valer mais do que séculos de presença contínua. No século XVII, na Nova Inglaterra, tratados com os Wampanoag e Pequot eram firmados com base em mapas que já reduziam seus territórios a manchas encolhidas e isoladas por linhas que eles nunca tinham traçado. No século XIX, no Canadá, a expansão para o oeste foi legitimada por mapas que mostravam as pradarias como terras livres, ignorando que eram território sagrado e rota de caça dos Cree e Assiniboine. E na fronteira entre Estados Unidos e Canadá, o território tradicional dos Blackfeet foi partido ao meio, como se a linha fosse natural. Não importava que ela cruzasse rotas, rios e cemitérios ancestrais. Mas o apagamento não era apenas territorial, era também cultural. Em muitas regiões, a primeira ação do colonizador era renomear. O rio, que tinha um nome antigo, ligado a um mito, a um espírito, a um acontecimento, virava Rio Saint Laurent, ou Rio Colorado. A montanha sagrada se tornava Monte McKinley, ou Pico da Rainha Vitória. Cada novo nome funcionava como uma pedra colocada sobre a memória antiga, abafando-a até que parecesse inexistente. E havia outra estratégia: proibir a língua. Porque a língua carrega mapas invisíveis, o nome das árvores, dos ventos, das águas.
Apagar a língua era apagar também a cartografia afetiva que ligava as pessoas ao território. No Canadá e nos Estados Unidos, internatos e escolas missionárias proibiam crianças indígenas de falar suas línguas maternas. Quem desobedecia era punido, às vezes com violência física. No Brasil, políticas semelhantes foram aplicadas em diferentes momentos, sempre com a promessa de integração. Cada criança punida por falar sua língua era, na prática, um mapa sendo apagado dentro da cabeça dela. Mesmo assim, as vozes resistiam. Resistiam nos cantos cerimoniais feitos à noite, quando os missionários dormiam. Resistiam nas histórias contadas em voz baixa, ao pé do fogo, para que as crianças guardassem no coração o que o papel dizia que não existia. Ailton Krenak costuma dizer que o mundo indígena não é feito de passado, mas de presenças que o branco não quer ver. Essa frase me volta à cabeça sempre que penso nas cartografias oficiais, porque o que não se vê, não se protege, e o que não se protege, se perde. E essa perda é mais que física, é emocional. Imagine passar por um lugar que você sabe ser sagrado para o seu povo, mas ver no mapa que aquilo é propriedade particular, ou área de mineração autorizada. Imagine saber o caminho até uma cachoeira que cura, mas encontrar uma cerca de arame farpado com a placa de proibida a entrada. O apagamento não é só não aparecer no mapa, é ser impedido de viver no território que é a sua memória. Mas as vozes apagadas encontram formas de retorno. Nos últimos anos, comunidades indígenas em várias partes da América do Norte têm feito o que chamam de contracartografia. Redesenhar o mapa a partir da sua própria visão de mundo. No Alasca, povos Yupik e Inupiat marcaram em mapas comunitários os pontos de pesca e caça que sustentam suas aldeias, para provar sua ligação contínua com a terra. No Canadá, na Colômbia Britânica, nações Coast Salish vêm criando mapas digitais que registram não só o território físico, mas também as histórias, canções e nomes originais de cada lugar. E nos Estados Unidos, tribos como os Osage e os Pawnee organizam expedições culturais para revisitar locais que hoje estão fora de suas reservas, reafirmando no corpo e na memória que aqueles lugares ainda lhes pertencem, mesmo que o mapa oficial diga o contrário. Esses mapas não são só geográficos, são mapas de memória. Mostram onde está o espírito da terra, onde moram as histórias, onde a vida ainda pulsa como antes. Eles não servem para a guerra nem para o comércio, servem para lembrar. E ao lembrar, tornar impossível o silêncio. E quando esses mapas voltam a existir, as vozes também voltam. Não são vozes de museu presas no passado, são vozes vivas, que falam de direitos, de cuidado, de futuro. E mais uma vez o mundo precisa ouvir o que fingiu não escutar por séculos. Porque nenhuma linha traçada à distância é capaz de calar para sempre quem conhece o território pelo nome e pelo cheiro. E nenhuma terra de ninguém resiste por muito tempo, quando as vozes começam a dizer juntas, nós estamos aqui. O mapa, ele não era só um desenho, era prova, era contrato, às vezes era sentença. Um pedaço de papel rabiscado a tinta podia decidir o destino de um povo inteiro. E no mundo colonial, decidir quase sempre significava tirar. Quando um cartógrafo traçava uma linha, ele não estava só marcando rios e montanhas. Estava dizendo, daqui para cá você existe, dali para lá não. E se não existia no papel, também não existia na lei. Nos Estados Unidos, isso se repetiu tantas vezes que virou quase um hábito jurídico. O Tratado de Fort Laramie, assinado com os Lakota e Cheyenne no século XIX, garantia terras e fronteiras. Mas aí veio a corrida do ouro nas Black Hills. De repente, novos mapas corrigiam as linhas. E a lei acompanhou o mapa novo, como se o antigo nunca tivesse existido. E não foi um caso isolado. O mesmo aconteceu com diversos tratados que, no papel, pareciam prometer paz e reconhecimento. O Tratado de Medicine Lodge, em 1867, também prometia territórios permanentes aos Kiowa, Comanche e Apache das planícies do sul. Alguns anos depois, com a chegada da ferrovia e dos colonos, as linhas foram redesenhadas sem consulta, e o que era garantido para sempre evaporou, na velocidade da tinta fresca. No Canadá, aconteceu algo parecido. Os Number Treaties,
assinados entre 1871 e 1921, foram desenhados com linhas retas, atravessando rios, campos de caça e aldeias. Onde havia dúvida sobre um limite, adivinha? A dúvida sempre pesava para o lado do colono. A base dessa lógica é ainda mais antiga. Vem da doutrina do descobrimento, criada na Europa no século XV e importada para a América. Resumindo, se uma potência cristã descobria uma terra que não fosse de uma nação considerada civilizada, ela podia reivindicar soberania. E claro, civilizado era quem eles decidiam que era. Essa doutrina foi parar até na Suprema Corte dos Estados Unidos. Em 1823, no caso Johnson versus McIntosh, os juízes decidiram que os povos indígenas tinham apenas direito de ocupação, subordinado ao título de domínio do governo federal. Em outras palavras, você podia viver na sua terra, mas não podia decidir o que fazer com ela. Essa lógica se manteve por gerações e não ficava restrita à posse da terra. Se o seu povo não aparecia no mapa oficial, era como se não tivesse direito à escola, hospital ou proteção militar. No Alasca, comunidades Yupik e Inupiat ficaram décadas fora das delimitações oficiais. No norte do Canadá, os Dene viram suas terras abertas para mineração, sem que ninguém sequer perguntasse. E mais ao sul, nas reservas dos Navajo e Hopi, linhas traçadas em Washington cortaram pastos e fontes de água ao meio, alimentando disputas que duram até hoje. Hoje, essa estratégia de apagar para depois ocupar não é coisa do passado. Disputas como o marco temporal no Brasil ou debates sobre terras indígenas na América do Norte ainda usam a ausência de registro formal como desculpa para negar direitos que existem na prática há séculos. Mas existem brechas. E às vezes o mapa muda de lado na história. No caso Delgamuukw versus British Columbia, em 1997, a Suprema Corte do Canadá aceitou pela primeira vez mapas tradicionais e memória oral como prova. Nos Estados Unidos, decisões recentes sobre pesca e caça reconheceram fronteiras invisíveis nos mapas oficiais, mas vivas para os Ojibwe, os Yakama e tantos outros. E há também vitórias discretas, mas simbólicas. No Maine, os Penobscot e Passamaquoddy usaram registros coloniais e mapas antigos para provar que os rios inteiros haviam sido retirados ilegalmente de suas terras. Depois de décadas, conseguiram recuperar não só parte do território, mas o direito de gerenciar a pesca e a preservação ambiental desses locais. E há também uma revolução silenciosa, povos indígenas usando tecnologia para fazer mapas híbridos, satélite, GPS, drones, mas com um detalhe que nenhum algoritmo cria: o significado. Cada ponto marcado vem com uma história, uma canção, um nome que a colonização tentou apagar. A caneta ainda pesa muito. Um decreto, um parecer, uma assinatura pode mudar o destino de uma terra inteira. E isso, quase sempre, acontece longe das aldeias, longe das planícies, longe do som dos rios. Talvez seja essa a parte mais dura. Povos que defenderam o território com o corpo e com a palavra acabam vencidos pelo silêncio de um gabinete e o som seco de um carimbo. Porque no mundo colonial, a caneta muitas vezes vale mais que o pé na terra. A terra, ela lembra. Sempre. Mesmo quando o papel apaga. Mesmo quando a lei nega. Mesmo quando o mapa mente. Ela guarda. Guarda nos nomes que ainda sussurram entre as pedras. Guarda nos caminhos que séculos depois ainda levam ao mesmo rio. Guarda nas histórias que resistem na boca de quem não se deixou calar. Por muito tempo, o mapa foi arma. Uma arma silenciosa, mas hoje ele também virou escudo. Nas planícies, um ancião se inclina sobre a mesa. Desenha a curva do rio que conheceu quando criança. O campo onde os bisões passavam no verão. O bosque onde seu pai lhe ensinou a caçar. No sudoeste, mulheres pueblo marcam as trilhas que ligam as casas de adobe a fontes de água escondidas no deserto. No noroeste, pescadores Haida e Tlingit desenham o contorno de ilhas enseadas, onde suas famílias pescavam salmão, muito antes de qualquer bandeira chegar. Esses mapas não são frios, não são neutros. Eles dizem: nós estamos aqui. E ao dizer isso, quebram o feitiço do vazio que sustentou a ideia de terra nulhos. A tecnologia também entrou nessa história. Satélites, GPS, drones, ferramentas que antes serviam para explorar,
agora ajudam a proteger. No Alasca, povos Yupik unem imagens aéreas com relatos orais para marcar pontos de pesca e caça. Na Colômbia Britânica, comunidades Coast Salish colocam nos mapas digitais não só coordenadas, mas também nomes antigos, canções e histórias que voltam a ser faladas. No Arizona, os Hopi registram com GPS os locais de cerimônia, prova de que continuam vivos, mesmo que cercados por cercas e placas de propriedade privada. Mas nem todo mapa precisa de alta tecnologia. Às vezes, basta papel, lápis e memória. Nos Grandes Lagos, famílias Ojibwe anotam em cadernos as rotas de pesca no gelo e as ilhas onde crescem plantas medicinais. No Novo México, alguns mapas são pintados à mão, em tecido, com símbolos que mostram fontes de água, campos de milho e locais de cerimônia. Cada linha, cada ponto, cada nome é um ato político. Um recado para governos, empresas e tribunais. Este lugar tem dono, tem significado, tem história. E a terra parece ouvir. Uma trilha antiga volta a se abrir no meio da mata. Um rio retoma seu curso antigo. Um nome esquecido começa a ser dito de novo por crianças. Nem todo mapa é feito para quem está de fora. Existem cartografias que ficam guardadas só dentro da comunidade. Mapas íntimos, que marcam a árvore onde um conselho se reuniu. A pedra onde se fez uma promessa. A clareira onde nasceu um líder. São mapas que nunca estarão no Google. E talvez seja melhor assim. E há mapas que contam histórias de perda e de retomada. Na Dakota do Sul, líderes Lakota usam registros missionários para encontrar aldeias apagadas. Colocam-nas de volta no mapa, com os nomes originais, como quem devolve um retrato a uma parede vazia. No Canadá, os Secwepemc sobrepõem cartas históricas com imagens atuais para mostrar que campos cultivados por séculos foram tomados sem consentimento. Cada contra-cartografia é um lembrete. Registrar é existir. E para povos indígenas, existir é manter viva a ligação com a terra. Porque território não é só espaço físico. É memória. É espírito. É a linha invisível que liga o passado ao futuro. A terra lembra. Ela lembra quem a chamou pelo nome. Ela lembra quem caminhou sobre ela com respeito. E quando o mapa volta a dizer a verdade, é como se a terra respirasse fundo e respondesse: eu ainda estou aqui. Sabe, às vezes eu penso que o mapa respira. Não no papel, no chão. Cada vez que um nome volta a ser dito, parece que a terra solta o ar que segurou por séculos. É como se ela dissesse: finalmente alguém lembra de mim do jeito certo. E é curioso, porque o mapa não precisa mudar inteiro para mudar tudo. Às vezes é só uma palavra, o nome de um rio voltando ao original, o nome de um monte voltando a ser falado na língua de quem viveu ali primeiro. Tem histórias simples que provam isso. Um professor numa escola da reserva que decidia ensinar geografia usando um mapa antigo. Uma avó que pega um caderno e desenha a aldeia como era, antes da estrada cortar no meio. Um jovem que abre o Google Earth e marca o lugar onde o avô pescava, só para não esquecer. Não é só nostalgia, é sobrevivência. Porque se ninguém lembra, o esquecimento começa a parecer natural. E quando isso acontece, qualquer um pode chegar e dizer: esse espaço está vazio. Mas não está, nunca esteve. O mapa respira quando alguém aponta e diz: tá vendo esse ponto aqui? É onde a minha história começa. E é por isso que, mesmo com toda a tecnologia, ainda vale sentar e desenhar à mão. Para que um dia, quando perguntarem quem vivia aqui, a resposta esteja no papel, no chão e na memória. Se você chegou até aqui, primeiro eu preciso te agradecer. Ouvir uma história até o fim é também um ato de resistência. E já que você veio junto até aqui, deixa eu te indicar alguns caminhos para seguir. Se quiser entender mais sobre o conceito de terra nullius e o apagamento cartográfico, um bom ponto de partida é o livro An Indigenous People's History of the United States, da Roxane Dunbar Ortiz, já mencionado no episódio 1. É direto, crítico e abre muitas janelas. Para quem prefere algo mais visual, recomendo procurar pelos mapas históricos comparativos do projeto Native Land Digital, um trabalho colaborativo que mostra onde estavam e onde estão os territórios indígenas pelo mundo. E claro, não dá para deixar de citar mapas da América do Norte, 1492 a 1800, organizado por Matthew Edney. É técnico, mas revela como cada linha traçada tinha uma intenção política por trás. Se o seu interesse for pelo lado jurídico, vale pesquisar sobre o caso Mabo vs Queensland na Austrália e o Delgamuukw vs British Columbia no Canadá. Ambos mudaram a forma como o direito enxerga territórios indígenas.
E olha, tem muita coisa que não cabe num episódio, então se você gosta de entrar fundo no assunto, essas leituras podem abrir portas. Agora, deixa eu falar rapidinho do Mapas e Memórias. Esse podcast é um projeto independente, feito na unha, e com muito carinho. Se você quiser ajudar a manter ele ativo, é só seguir nas redes. No Instagram e TikTok estamos como @mapas_e_memórias_podcast. No YouTube, você vai encontrar episódios em vídeo com mapas, imagens e animações que complementam a narrativa. No eventual site mapasememoriaspodcast.com.br, você encontrará conteúdos extras, links de apoio e notícias sobre as publicações que estão a caminho. E na próxima terça-feira, retornaremos ao bloco dos povos indígenas da América do Norte, com o episódio 5, O Prego no Caixão, o genocídio dos Estados-nação moderna, onde abordaremos como os estados independentes dos Estados Unidos, Canadá, México e outras nações menores terminaram de apagar a cultura indígena da América do Norte. E na quinta-feira, no bloco de Geopolítica Contemporânea, vem aí Petróleo, Dados e Influência, o poder que move o século XXI, sobre como tecnologia e recursos estratégicos estão redesenhando o mapa do poder global. Para fechar, eu fico pensando que todo mapa é também um espelho. Às vezes ele reflete o que existe, às vezes mostra o que alguém quer que exista, e de vez em quando ele tenta esconder o que sempre esteve ali. Mas a Terra lembra, e enquanto houver alguém para contar a história, e alguém para ouvir, nada vai estar realmente apagado.